ME-321, o Gigante. Isto é um Antonov 124. É uma enorme máquina com um espaço para carga do tamanho da metade de um campo de futebol. Este jato gigantesco de transporte soviético é uma maravilha de engenharia moderna. Contudo, a concepção de fuselagem larga data dos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, quando as forças de Hitler se preparavam para atacar a Inglaterra. Com o nariz articulado e o trem de pouso rebaixável para abaixar a cabine durante o carregamento dianteiro, o 124 é o cargueiro aéreo das modernas rotas de navegação. Internamente, o espaço de carga é enorme. Com um comprimento de 36 metros, tem proporções antes apenas disponíveis em navios de alto mar. Esta máquina pode levar até 115 toneladas de carga aos pontos mais remotos da Terra. Nem nos sonhos mais fantásticos os pioneiros vislumbraram tal colosso. Embora esta tripulação de 6 possa considerar sua próxima viagem como simples rotina, o caminho percorrido até o ponto atual de desenvolvimento foi árduo e longo, levando-nos de volta a uma época de avanços incríveis e sofrimento incomensurável. O Gigante, o ME-321 da Messerschmitt, era realmente um colosso. A maior aeronave em operação durante a Segunda Guerra Mundial foi concebida primeiramente como planador gigante. Porém, acabou sendo equipada com 6 motores e serviu em muitas frentes como principal meio de transporte a serviço da Luftwaffe. Planejado inicialmente em função da invasão da Inglaterra, o Gigante se transformaria num elemento-chave de um novo tipo de guerra, a guerra baseada na mobilidade das forças. No inferno da Primeira Guerra Mundial, 2 exércitos enormes travaram uma luta de vida e morte sem trégua. Imóveis, as trincheiras se estendiam do Mar do Norte até a Suíça. No meio, uma terra de ninguém. Como no círculo interno do inferno de Dante, era um pesadelo em que ecoavam as rajadas de tiros e os gritos dos soldados feridos e agonizantes. Sem espaço ou capacidade para dominar o inimigo, levas após levas de soldados eram lançadas num ritual diário de sacrifício. Após 4 anos de carnificina, a frente em algumas áreas não havia avançado 100 metros sequer. Por causa de um território disputado, 8,5 milhões de homens morreram. Feridos se afogavam aos milhares na lama. Corpos mortos e em decomposição ficavam a céu aberto durante meses a fio. Metralhadoras modernas obrigavam os exércitos a permanecerem nas trincheiras, tornando obsoleta qualquer tentativa de guerra ofensiva. A única saída era o ataque frontal e, pela primeira vez na história, a guerra se reduziu a 2 grandes exércitos presos durante anos a uma distância ao alcance da voz. No início da guerra, o avião servia apenas como plataforma de observação. Logo, pilotos mais agressivos levavam pistolas, bombas e até tijolos. Era o início da guerra aérea. Com o tempo, a produção de aeronaves aumentava à medida em que os estrategistas ficavam convencidos das capacidades ofensivas desta nova arma. No momento, o seu papel estava ainda limitado a combates aéreos travados a curta distância e bem acima das trincheiras. As vitórias ou derrotas individuais pouco efeito tinham sobre a situação trágica em terra.
O enorme volume de suprimentos consumido pelos exércitos ainda era movido por meios convencionais de transporte. Uma fila sem fim de caminhões e armas saía dos depósitos nas estações ferroviárias em direção ao front. Pouca ou nenhuma reflexão era dedicada à possibilidade de se transportarem homens e material por avião. Milhares de tropas francesas enviadas ao front para tentar interromper o avanço dos alemães foram transportadas pelos táxis de Paris. A ideia de movimentar tropas e cargas pesadas pelo ar não vingou até a Segunda Guerra Mundial. Surpreendentemente, as primeiras tentativas datam do final do século XIX, quando o alemão Otto Lilienthal experimentou o primeiro planador controlado. Nos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial, o longo caso da Alemanha com voo planado se transformou em paixão. O Tratado de Versalhes havia limitado dramaticamente a construção de aeronaves propulsionadas, elevando o voo planado isento dessas limitações a um esporte nacional. Durante os anos 20 e 30 na Prússia, projetistas inventivos pacificamente se lançavam ao ar e se tornavam heróis nacionais. Mesmo assim, um punhado de planadores motorizados, como Arthur Martin Max e seu motor de 15 HP 2 cilindros refrigerado a ar, vencia a barreira entre a aeronave não propulsionada e propulsionada. Embora em número pequeno, essas aberrações formavam um precedente importante. Era um período de curiosidade e inovação. As soluções híbridas eram muitas e variadas. Algumas, como esta configuração Canard, pato, eram realmente não ortodoxas. A reunião mais importante de planadores nos anos 20 ocorria nas encostas de Wasserkupp, no alto dos montes Rhoen, na Alemanha Central. Centenas de pessoas observavam os voos desses aparelhos manufaturados. O ambiente agradável era um alívio para os observadores que viviam no turbilhão envolvendo a Alemanha. Além do mais, nessas reuniões, os jovens projetistas e pilotos aprendiam perícias logo consideradas essenciais para a nova Alemanha que estava surgindo. O piloto Erich Sommer recorda esses primeiros dias. Foi assim que, em 1933, no Velho Tug, eu fiz o meu primeiro voo planado. Era uma geringonça. Dava um pulo para o alto de aproximadamente 5 metros e voltava em linha reta. A partida era dada com um bungee, que era uma corda elástica esticada por 10 pessoas. Ao soltar, o planador era projetado e fazia uma trajetória de uns 50 metros antes de pousar. Não havia como aproveitar as correntes térmicas aéreas. O único jeito era simplesmente sair de uma posição elevada e planar para baixo até pousar. Era o único treinamento disponível. As reuniões de planadores em Wasserkupp na década de 30 são hoje por muitos consideradas como a época de ouro do voo planado. Projetos criativos e uma infusão de sangue novo revigoravam a comunidade de aviação ainda desanimada pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Uma nova ciência nasceu das cinzas desse conflito mundial. Aqui nos Montes Rhoen, aparelhos simples e de fácil reparo eram usados para testar as novas teorias da aerodinâmica. Novas descobertas se sucediam e uma falha eventual não era só desculpada, como frequentemente culminava em solução. Lições aprendidas preparavam o caminho para um avanço contínuo. Logo, planadores rústicos com autonomia de apenas alguns segundos davam lugar a projetos sofisticados capazes de permanecerem horas no ar. O trabalho aqui desenvolvido teria um efeito profundo sobre o futuro da aviação. Para os jovens que se reuniam em Wasserkupp, as competições inocentes entre planadores logo dariam lugar a formas mais letais de competição. Asas retornará no Discovery Channel.
Secretas, no Discovery Channel. Enquanto uma nova era da aviação estava nascendo pacificamente em Hohen, nas cidades, o surgimento do nacional-socialismo causava uma alteração profunda na civilização alemã. Nunca mais seria a mesma. Comícios gigantescos como o de Nuremberg em 1934 demonstravam um entusiasmo fanático e a precisão amedrontadora dos seguidores de Hitler. O povo alemão ressentia-se da humilhação e em espetáculos como este sentia-se novamente forte e coeso. Hitler era um manipulador nato. Os espetáculos adquiriam uma conotação religiosa. Os alemães vinham para venerar um novo Deus. A Alemanha havia perdido seu exército e a economia estava em ruínas. O marco desabou até a taxa de 4 bilhões por $1. Mas a mudança estava no ar. Ele discursava sobre as angústias do povo. Prometia-lhes orgulho, dignidade e força. E o povo o adorava por isso. O desejo do poder era algo que o Führer entendia muito bem. A recomposição das Forças Armadas era o primeiro passo. Competições patrocinadas pelo governo cultivavam uma nova geração de guerreiros aviadores. O planador e a nova geração de pilotos foram os ingredientes perfeitos para a ressurreição da Força Aérea Alemã. Projetos desenvolvidos nos montes pacíficos do Rhône se transformariam em ferramentas mortais de guerra. A pesquisa ali desenvolvida encontraria aplicação nas futuras aeronaves alemãs, desde o pequeno Comet propulsionado a foguete até o planador gigantesco 321. Os jovens entusiastas da aviação trocariam seus brinquedos de infância por novos e mais destrutivos exemplares. Muitos, para gáudio do nazismo, voariam para uma glória efêmera e uma morte prematura. Por volta de 1935, Hitler havia abertamente renunciado ao Tratado de Versalhes. A Alemanha se rearmava diante do protesto mudo do mundo. Planadores como Hirt Minimoa colocavam a Alemanha na dianteira em matéria de aviação. A preparação de novas armas e a disposição de uma legião de seguidores fiéis davam ao Reich de Hitler a condição de arrastar a Europa a um inferno jamais visto. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs invadiam a Polônia. Era a Guerra Relâmpago. Uma revolução em matéria de combate. Tanques rápidos e tropas de infantaria móvel avançavam rapidamente sob a proteção da Luftwaffe. As forças polonesas se desintegravam diante do massacre. Em pouco mais de 3 semanas, a vitória nazista estava consolidada. A oeste, a França reforçou a linha Maginot, preparando-se para o ataque alemão. A obra, uma reencarnação das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, desta vez de concreto, levou 7 anos para concluir a extensão de 140 quilômetros. A linha Maginot estava recheada de canhões pesados. A França mobilizou 5 milhões de homens e os distribuiu ao longo da linha. Com 1.200 homens por guarnição, perfazendo fileiras com 30 metros de extensão, os soldados tinham boa alimentação e chegavam até a plantar rosas para combater o inimigo número 1, o ócio.
esperava-se uma batalha que seria um eco do passado. Os estrategistas alemães haviam aprendido boas lições dos lançamentos com paraquedas usados pelos soviéticos durante a invasão da Finlândia. A tática inspirava Hitler, que a considerava como perfeita para promover a mobilidade que a Guerra Relâmpago exigia. De fato, há pelo menos 10 anos, os alemães pesquisavam o paraquedas. Esta experiência começou no início da década de 30. Os mais notáveis avanços foram conseguidos no Centro de Pesquisa Graf Zeppelin, pioneiro no paraquedas de fitas e no estudo da estabilidade do paraquedas sólido. Essas experiências levariam mais tarde ao desenvolvimento das primeiras unidades de combate aerotransportadas. No final da década de 30, paraquedistas eram vitais para tomar de roldão o front ocidental. Tropas de elite somando aproximadamente 4.000 homens faziam parte da Luftwaffe de Göring. Em qualquer outra unidade seriam considerados oficiais. Quando a Wehrmacht avançou sobre a Holanda em maio de 1940, lançamentos aéreos foram usados para garantir a ocupação de pontes-chave sobre os muitos canais ali existentes. Paraquedistas alemães aterrissavam até no estádio de Roterdã para em seguida conduzir bondes até o outro lado da cidade, onde compatriotas estavam em apuros na defesa de uma ponte. Para essas operações foram usados aviões Junker Ju-52. Tão logo os homens chegavam ao chão, estavam prontos para o combate. Qualquer equipamento adicional era lançado em pacotes de lona. Contudo, os paraquedistas eram apenas uma faceta do novo exército aerotransportado de Hitler. Havia serviço também para os planadores. Esses podiam levar um contingente grande de homens e depositá-los juntos e em silêncio, ao contrário da dispersão inerente ao lançamento por paraquedas. Além disso, podiam levar mais armamento que os paraquedistas. O DFS-230 era um dos primeiros planadores a levar tropas de assalto. Pequeno, rápido e capaz de levar 8 soldados com armamento completo até a retaguarda do inimigo, era normalmente puxado por um Ju-52. Numa das ações mais audaciosas da guerra, planejada pelo próprio Hitler, 41 230 com 85 soldados de elite aterrissaram no alto da considerada impenetrável fortaleza belga de Eben-Emael, subjugando uma guarnição 10 vezes mais numerosa. O DFS-230 havia conseguido o impossível. Contudo, era pequeno demais para as pretensões da Luftwaffe. O Gotha GO-242 podia levar 21 soldados com armamento completo. Um ano após os primeiros voos de teste, entrava no cenário da guerra. Frequentemente puxado por um Heinkel HE-111H, usava às vezes foguetes durante a decolagem. Foi usado no Oriente Médio e depois nos limites gelados do front russo. Fortalezas como a de Eben-Emael caíam rapidamente diante de tropas de elite que haviam aprendido sua arte nos montes Roy. Um planador treinado, solto a 20 quilômetros do alvo, podia planar em silêncio com precisão para deixar sua carga mortal num círculo com um diâmetro de 40 metros. Emael e as plataformas para canhão da linha Maginot provaram ser monumentos de ignorância promovidos por estrategistas que ainda viviam no passado. Um novo tipo de guerra usava armas e táticas, como um assalto aéreo com planadores que os tornavam obsoletos. Em poucas semanas, a Alemanha havia conseguido uma vitória a ela negada durante os 4 desesperados anos da Primeira Guerra Mundial.
Quase 500 mil de tropas aliadas estava amontoado no último pedaço de território ainda em seu poder, Dunkerque. Num verdadeiro milagre, navios grandes e pequenos e de todo formato imaginável atravessaram o canal para evacuar as tropas. Cercadas pelos inimigos e pelo mar, foram alvo fácil para a Luftwaffe. Nas praias não havia lugar seguro. Milhares morreram ensaraivadas de balas. Mesmo assim, 350 mil chegaram salvos à Inglaterra. Agora a Inglaterra estava sozinha. Uma pequena distância separava os exércitos alemães da vitória final. O Canal da Mancha. O Führer e seus assistentes começavam a planejar a Operação Sea Lion, a invasão das Ilhas Britânicas. Com o tempo, os rochedos brancos de Dover provariam ser uma fortaleza que nem mesmo Hitler seria capaz de vencer. Segundo o plano, 250 mil homens seriam lançados em 3 ondas contra a costa da Inglaterra. A Luftwaffe pedia a construção de planadores gigantescos, capazes de levar 22 toneladas de carga, inclusive canhões antiaéreos de 88 milímetros e um blindado 4, ou ainda mais de 100 soldados com armamento completo. As companhias Junkers e Messerschmitt submeteram propostas. Diante da falha do projeto da Junkers, o Messerschmitt ME-321 entrou em produção. A Inglaterra preparava sua defesa. Campos eram minados e todo homem capaz era mobilizado. A Guarda Nacional, usando os recrutas menos preparados, patrulhava os 8.000 quilômetros de linha costeira com espingardas, carabinas e até enxadas. Hitler declarava: "Prevejo a derrocada de um grande império." O planador gigantesco ME-321 seria uma ferramenta vital para tal destruição. Mostrado pela primeira vez em fevereiro de 1941, tinha uma envergadura acima de 54 metros e uma fuselagem de 28 metros de comprimento. Até hoje é o segundo maior planador jamais construído. Enorme em todos os aspectos, as portas articuladas do nariz propiciavam acesso amplo ao compartimento de carga dividido em 2 níveis. Tropas, tanques e outros tipos de carga entravam via escadas ou rampas. Equipamento mais pesado, como as motocicletas das unidades blindadas, era transportado no primeiro piso. A ausência de guinchos ou cabos obrigava os próprios soldados a fazer o carregamento manual. Até pequenas peças de artilharia cabiam nos espaços abundantes. Com carga completa, o peso chegava a 44 toneladas e a velocidade em voo planado a 140 km por hora. As tropas de assalto usavam escadas para chegar até o segundo piso. O planador usava um carrinho ejetável de 2 rodas para decolagem e 4 patins fixos para aterrissagem. A cabine, incrivelmente pequena e com controles manuais para um só homem, estava localizada no alto do nariz, logo à frente das asas. Feito de tubos, madeira e lona, era um monstro de construção algo delicada. Contudo, para o objetivo desejado, a Operação Sea Lion, uma só missão bem-sucedida era o suficiente. Levar o 321 ao ar não era tarefa fácil. Após muita controvérsia, foi escolhido um trio de ME-110 caças bimotores. Os 3 cabos de aço que ligavam o planador aos 3 caças eram soltos simultaneamente na hora apropriada. A decolagem era a parte mais traiçoeira da missão. Frequentemente eram usados 8 foguetes com peróxido de hidrogênio para auxiliar da decolagem. Eram usados ainda o JU-90 e o Heinkel HS-111 Zwilling, um avião diferente com 5 motores para puxar o ME-321. Apesar da estrutura leve e frágil, era resistente.
ao ser puxado, alcançava com segurança velocidades de até 210 km por hora. Faltava apenas uma escolta segura para vencer o Canal da Mancha e levar sua carga mortal até solo inglês para a batalha final. Contudo, os pilotos da RAF também tinham seus planos. A batalha nos céus da Inglaterra foi feroz. Em infindáveis combates aéreos a curta distância, os pilotos corajosos da RAF pararam a invencível Luftwaffe de Göring, propiciando um tempo precioso para a Inglaterra se preparar. O sonho de Hitler de destruir o Império Britânico se desfez em fogo e destroços espalhados sobre as ilhas britânicas. Asas retornará no Discovery Channel. No Discovery Channel. Com a Batalha da Inglaterra, a Luftwaffe havia perdido sua aura de invencibilidade. Sem o domínio total do espaço aéreo, era preciso melhorar o planador gigantesco e vulnerável. Dos 3 cabos usados para rebocar o 321, o do meio tinha 100 metros e os outros 80. Os cabos tinham que ser soltos exatamente ao mesmo tempo. Qualquer falha seria fatal. Mesmo em condições ideais, os pilotos dos 110 tinham um controle apenas parcial. Os aviadores aos controles do 321, em contrapartida, acusavam a excelente maniabilidade do gigante. Os pousos não eram muito difíceis, mesmo com os patins fixos. Contudo, o impacto era tremendo, sacudindo todos a bordo. O trem de pouso ejetável, pesando quase 2 toneladas, era munido de 2 rodas principais e outras 2 rodas orientáveis no nariz. O uso de unidades rato auxiliava muito na decolagem. Presos por baixo das asas, os foguetes queimavam durante 30 segundos após a decolagem, propiciando um empuxo de 450 quilos cada. Após a queima, as unidades eram ejetadas. A descida com paraquedas permitia a recuperação das unidades rato. Antes da decolagem, cada unidade rato era guarnecida com paraquedas preso no anteparo dianteiro. Os propelentes eram uma forma pura de peróxido de hidrogênio chamado T-Stoff e uma solução tóxica de permanganato de cálcio chamado C-Stoff. Eram propelentes hipergólicos, ou seja, ao mero contato entravam em combustão. O manuseio era difícil e perigoso. A corrosividade era tanta que dissolvia a carne. Para o abastecimento das unidades rato eram tomadas precauções especiais, inclusive roupas de borracha para a proteção integral do corpo. O C-Stoff era particularmente perigoso. Qualquer contato frequentemente era fatal. Este combustível de 2 componentes também foi usado nas primeiras versões do MS-163. Uma unidade rato é posicionada por baixo de um bombardeiro Heinkel HE-111 e presa a dispositivos fixos na asa. Uma vez em posição, eram feitas as conexões elétricas e ligados os cabos para soltar os paraquedas. Antes, o piloto tinha que alcançar a velocidade em que o leme se tornava ativo para que, em caso de falha dos foguetes, pudesse retomar o controle do avião. Em seguida, um simples interruptor na cabine acionava os foguetes. Após sua ativação, os foguetes queimavam durante 30 segundos para, em seguida, serem ejetados. A volatilidade desses combustíveis líquidos aguçou o interesse em combustíveis sólidos e potencialmente mais seguros.
Em várias ocasiões, a aeronave abastecida com combustível líquido simplesmente explodia na pista, perdendo-se assim mais equipamento que em combate. Os primeiros testes com o combustível sólido Vazag 61 foram feitos com um planador DFS-230 modificado. 2 pequenos foguetes Schmieden 109 foram montados por baixo das asas do planador, propiciando até 150 kg de empuxo durante 25 segundos, o suficiente para lançar o 230 sem qualquer outra fonte. Os mesmos Schmieden 109 foram testados como unidades auxiliares de propulsão em um JU-52. 4 desses pequenos foguetes forneciam um empuxo total acima de 590 quilos. Embora cortando a corrida de decolagem pela metade, sua queima submetia a estrutura do avião a esforços incríveis. Sem a ajuda de foguetes, a corrida de decolagem de um JU-52 rebocando um planador era lenta, longa e laboriosa. A perda de um só motor logo após a decolagem era a certeza de um final trágico e prematuro. Com os foguetes, não havia problema de potência. Com os 4 foguetes Schmieden 109 fixados logo atrás dos motores da ponta, o velho JU-52, mesmo rebocando o planador, tinha uma razão extraordinária de subida. Mesmo levando em conta a possibilidade de uma falha de foguete, as vantagens em matéria de segurança em muito compensavam eventuais perigos. O gigante acomodava cargas mais pesadas e de maior tamanho que qualquer avião de transporte aliado. Mais tarde, pequenos blindados eram levados frequentemente para o front oriental, subindo com motor próprio uma rampa especial. O compartimento de carga era enorme para um avião nascido dos primitivos planadores que enchiam os céus nos montes Roen há apenas uma década. Após a carga, as rampas de madeira eram manualmente afastadas e as enormes portas de tubo e lona fechadas e travadas. Em seguida, o ME-321, já em cima do trem de pouso, era cuidadosamente conectado aos 3 rebocadores. Neste caso, trata-se de 3 ME-110. Embora fosse o sistema mais usado para rebocar o maior planador em operação no mundo, não era um procedimento seguro. Numa ocasião, um dos foguetes do gigante não disparou em uníssono, fazendo o avião se inclinar após a decolagem. Os 3 caças se emaranharam e a colisão no ar fez com que o gigante se espatifasse no chão. Não houve sobrevivência, um dos piores acidentes aéreos. O sucesso do procedimento de reboque dependia totalmente da operação sincronizada dos 3 caças. Mais que a simples falha de motor em um dos 110 resultaria em catástrofe na certa. Durante a decolagem e mesmo em voo horizontal, o gigante tinha pouco controle e elevação. Não havia espaço para erro. O gigante exigia mais alta precisão de seus aviadores. Muito diferente dos tempos antigos, em que as descobertas nasciam exatamente das lições aprendidas com os erros. Asas retornará no Discovery Channel. Uma outra tentativa estranha, mas prática, foi feita para reduzir os perigos do reboque com 3 aviões. Por sugestão de um famoso as da Luftwaffe, Ernest Udet, a Heinkel juntou 2 estruturas de bombardeiro HE-111. O híbrido resultante tinha um trem de pouso com 4 rodas principais e 2 rodas traseiras, uma nova seção central de asa e um 5º motor.
Chamado de HE-111Z, Zwilling foi sem dúvida o rebocador mais estranho e mais possante construído durante a guerra. Era capaz de rebocar sozinho um gigante, ou ainda até 3 Gotha GO-242. Com velocidade de cruzeiro de 225 km por hora a uma altitude de 3.900 metros, era talhado para a tarefa. Embora difícil de pilotar, o Zwilling vinha para resolver um problema antigo. Esquisito quando visto sob qualquer ângulo, é um dos aviões mais estranhos jamais construídos. Em 22 de junho de 1941, Hitler cometeu um erro fatal. 3 milhões de soldados alemães invadiram a Rússia no âmbito da Operação Barbarossa. O Führer advertia que se trataria de uma guerra de extermínio. Com a ajuda de armas como este enorme canhão sob trilhos, capaz de atingir pontos a 112 quilômetros de distância, a invasão apocalíptica da União Soviética havia começado. Na paisagem vasta e gelada da Rússia, suprimentos eram vitais. Contudo, a operação rapidamente se transformou numa guerra de desgaste. O Ju-52 Aontiju era usado para manter as linhas de suprimento até o front ao leste. Contudo, por mais robusto que fosse, o Aontiju não era capaz de levar grandes cargas. Um modelo novo maior, o Ju-90, foi colocado às pressas em serviço. Originalmente concebido como um avião para 40 passageiros a pedido da Lufthansa, este quadrimotor serviu à Luftwaffe até 1943, um período curto em que ficou clara sua inferioridade em robustez em relação ao Ju-52. Foi substituído pelo Ju-290, novamente inferior ao primeiro da série. A atenção se voltou para os planadores na esperança de que planadores com propulsão própria pudessem figurar como eficientes aviões de transporte. O Gotha GO-242 foi equipado com 2 motores e o resultado surpreendeu a muitos. Chamado agora de GO-244, foi pouco usado durante a guerra. Equipado com motores radiais franceses Rhône 14M capturados durante a guerra, provou ser um avião prático e robusto. Contudo, não estava à altura do venerável Ju-52 e, portanto, nunca foi produzido em série. Por outro lado, tudo o que a Luftwaffe queria e precisava era o enorme compartimento de carga do gigante. Mesmo equipado com 4 motores, ainda precisava de reboque durante a decolagem. Foram então acrescentados mais 2 motores, além de um trem permanente de pouso. Preso aos 2 lados da fuselagem, o trem era uma maravilha de engenharia, permitindo o taxiamento sobre o terreno acidentado de pistas primitivas. Ao entrar em ação em 1942, o ME-321 era o maior avião de transporte do mundo. Mesmo assim, nas condições duras do front oriental, o esplanador provou ser lento e vulnerável aos ataques dos caças inimigos. Tinha autonomia na decolagem, mas era um alvo fácil para os ágeis caças que decolavam à sua procura. Este gigante alcançado por caças aliados se acaba em chamas. A única solução foi a instalação de torres com canhões de 20 milímetros na asa superior e na fuselagem. Ainda um alvo fácil, dispunha agora pelo menos de uma certa capacidade de defesa. Os aliados também usaram planadores militares.
planadores ingleses como o Air Speed Horsa transportaram tropas e materiais durante boa parte da guerra. Predominantemente de madeira, era uma aeronave versátil com um compartimento generoso para a carga e aerodinâmica relativamente sofisticada. Como o Gigante, era rebocado na decolagem. Como na Alemanha, planar nos Estados Unidos era um esporte muito popular antes da Segunda Guerra Mundial. Um meio acessível para o homem do povo apreciar as delícias do voo. Contudo, a desconfiança das autoridades americanas retardou a sua adoção para fins militares. Mesmo assim, a Waco construiu um modelo que foi usado pelos americanos durante a guerra. Barato e fácil de construir, tinha um futuro glorioso pela frente. Nas últimas horas do dia D-1, 5 de junho de 1944, quase 20 mil homens em tropas aerotransportadas se preparavam para a travessia. Pintados com as listas de invasão características das aeronaves aliadas, os planadores foram rebocados com sua carga de homens. Na dianteira da maior invasão da história, voaram para preparar o caminho para os 156 mil soldados que desembarcariam na manhã do dia seguinte nas praias da Normandia. Depois de soltos, os planadores se dirigiam aos alvos pré-determinados, com o piloto executando um voo em picada. Os homens esperavam de braços enganchados pelo impacto com o solo francês. O Marechal Lee Mallory, chefe da Força Aérea, descreveu os pousos certeiros desses pilotos como a maior façanha aérea da guerra. As tropas desembarcavam e entravam logo em combate para capturar os entroncamentos viários e as pontes a fim de cobrir o flanco oriental da linha de cabeça de praia. Muitos fracassaram. Na escuridão, a irregularidade dos campos os surpreendeu. A época de ataques maciços com tropas aerotransportadas foi de curta duração. Planadores levando homens ou materiais eram simplesmente lentos demais num espaço aéreo disputado por artilharia antiaérea e caças velozes. Mesmo assim, o Gigante e sua linhagem inauguraram uma revolução na medida em que foram os antecessores dos gigantescos aviões Jumbo de hoje. Máquinas enormes como o C-5 lembram um trabalho pioneiro dos engenheiros da Luftwaffe, que numa época turbulenta tentavam aperfeiçoar a maior aeronave da época. Descendentes dos minúsculos planadores que enchiam os céus serenos dos montes da Alemanha, nenhum deles sobreviveu. Foram desenvolvidos numa época de caos, num momento muito longínquo. Mesmo assim, deixaram o seu legado. O Galaxy, o gigante dos céus modernos, é um dos maiores aviões da atualidade e, de certa forma, a realização de muitos sonhos concebidos numa encosta na Europa há mais de meio século.